Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei que horas que vocês estão vendo esse vídeo. Então esse vídeo, o tema vai ser: eu posso pintar alto-falante? Poder você pode, mas tem que saber que tipo de alto-falante e a tinta que você vai usar, ou se você vai usar pincel ou spray, né? Eu recomendo, e o mais correto é usar spray. Por quê? Porque o spray é uma camada bem fina, é só uma chuvinha assim de tinta. E não pode pintar, colocar bastante também, para não escorrer e não aumentar o peso do cone. E o pincel, o que acontece com o pincel? Você passar o pincel tem a maior camada de tinta, aí pesa no seu cone. E o cone mais pesado, o alto-falante perde a sensibilidade, porque a bobina vai precisar de mais força para movimentar aquele cone mais pesado. Aí ele vai perder eficiência, aí vai exigir mais potência, perdendo rendimento. Entendeu? O rendimento do alto-falante é muito importante para o seu funcionamento, porque o rendimento do alto-falante é quando ele transforma o sinal elétrico lá do amplificador em ondas sonoras, em sinal mecânico, em ondas sonoras para você ouvir. Isso aí influencia muito no rendimento, né? A tinta do cone. E quando você pinta a suspensão é pior ainda, que a suspensão ele é responsável pelo movimento do alto-falante. Se você pintar ele, aí o que vai acontecer? Ele vai ficar mais rígido. Quando o alto-falante está mais rígido, ele perde mais eficiência. E se você exagerar muito no ganho ali para tentar ter mais SPL, o que vai acontecer? O cone aqui, a suspensão do cone, ele vai rachar. Vai rachar assim, ó. Quando racha, ele quebra. A suspensão fica ressecada, ele quebra. Até esse aqui, o original dele, já é pintado, ó. Ele tem uma leve camada de tinta aqui na suspensão e nessa parte aqui, ó. Entendeu? Porque isso, ele não pode ter uma camada muito grossa de tinta para não pesar o cone, para não perder eficiência e evitar no máximo pintar a suspensão, para não perder eficiência e não acabar danificando a suspensão, por causa de trincas, e acaba até rasgando, né? E a falante de espuma, esse aqui é de espuma, né? Tem de espuma, tem de borracha, tem de papel, que esse aqui não é tecido, esse aqui é papel mesmo, ó. É o mesmo material do cone aqui direto, ó. Esse aqui é o falante seco. Esse aqui é o verdadeiro falante seco. E a falante de espuma, assim, você evita pintar espuma. Se você pintar espuma, o que vai acontecer? Com o movimento do alto-falante ali, esse tipo de alto-falante é um sub. Esse aqui é um sub, ó. Qualquer sub. Se você pintar a espuma ou a borracha, o movimento do alto-falante vai acontecer. Vai várias trincas aqui, vai até descascar a tinta. Aí o alto-falante vai ficar esteticamente feio, né? Ele não vai acontecer igual esse cone seco, mas ele vai haver várias trincas na tinta e descascar a tinta. Agora o cone você pinta com spray também, né? Porque se você passar camada grossa de tinta, vai aumentar o peso do cone, vai acontecer a mesma coisa desse. E isso também, caso se vocês quiserem pintar o protetor, pode até pintar. O protetor não vai influenciar muito não, você não pode pôr uma camada muito de tinta. E a eficiência do alto-falante depende muito do cone, entendeu? Ele depende muito do peso do cone. Se você pôr um cone muito leve no alto-falante que existe muita potência, ele vai estourar. Se você colocar um cone pesado no alto-falante com pouca sensibilidade, ele não vai aguentar e não vai tocar quase nada o que era tocar, por causa do peso do cone. O peso do cone influencia. E esse alto-falante aqui é um Novik antigo, de 1999, 20 anos de uso, um profissional, estava na caixa profissional. Esse tipo de alto-falante aqui, ele responde bem de uns 50 até uns 4, 5 mil kHz. Ele responde bem a frequência de Woofer, de médio, e com o mestre do Twitter, ele responde só um pouquinho do Twitter, lá nos 5 kHz. Aí só ele no Twitter já resolve numa caixa para responder praticamente todas as frequências, né? Porque ele é um alto-falante com bastante eficiência, com a curva de resposta quase plana. Ele começa a ter eficiência em 50, vai até uns 4,5 a 5 mil. Aí ele e o Twitter já resolve, que a caixa original dele
tinha ele e um Twitter, um Twitter TI. O Twitter TI ele puxa dos 5.000 vai até 20.000. Aí com esse aqui, um Twitter TI, já resolve praticamente todas as faixas de frequência. Aí o que acontece? Se você colocar uma tinta pesada aqui, ele vai perder principalmente nas frequências altas, né? Ele não vai conseguir responder até os 5.000, por causa que os 5.000 precisa de um cone bem leve, bem levinho, para ele movimentar pouco e deficiência. Se você colocar muito peso no cone, ele vai perder essa eficiência dele nas frequências altas, entendeu? É isso aí. Aí a tinta de pincel acontece. Se você passar a tinta de pincel, ele vai pesar mais ainda, porque a tinta de pincel dá uma camada mais grossa. Ele vai pesar mais no cone. E a tinta de spray não, é só uma chuvinha de tinta só para cobrir só o necessário e já era. E deixar secar bem, né? Se você ligar o alto-falante com cone com a tinta fresca, ele vai ficar muito mole e vai dobrar o cone. Ele vai danificar. Aí vocês deixam secar a tinta bastante mesmo, secar bem, o máximo que vocês conseguirem, para ligar o alto-falante, ele vai dobrar o cone e vai estragar. Entendeu? E se ele fosse a fã de tecido, ele aguenta, a suspensão aqui aguenta a tinta de spray, aguenta mais que esse fante aqui. Esse fante aqui é de papel, não é tecido, é papel puro. O mesmo papel do cone aqui vai para cá, ó. Ele é o mesmo material. Então o de tecido, o de nylon, ele resiste mais à tinta, né? O de nylon existe para resistir a falante com bastante potência, né? Que resiste bastante potência. Aí ele aguenta mais. Se colocar uma fã desse papel aqui no lugar do de nylon, ele vai quebrar, não vai aguentar, por causa que o de nylon resiste muito mais que esse de papel aqui, ó. Esse de papel usado aqui, por causa que esse tipo de alto-falante ele foi feito para responder com eficiência às altas frequências, as frequências mais altas, né? Que puxa ele de 20 até uns 4.500 a 5.000. E eu falando de nylon, quando coloca de nylon aqui de tecido, é alto-falante que pega ali das frequências mais baixas, de 30, 40, 30, pega até uns 25, tem alto-falante aqui com nylon. Mas a maioria pega ali de uns 30, vai até uns 1.000 só. Por causa que ele é um alto-falante para resistir bastante potência, né? Difícil um alto-falante que resiste bastante potência, que responde às frequências acima de 1.500, 2.000. É difícil. Tem, mas é difícil. É isso aí. Que o alto-falante ele tem suas características. Ele trabalha em conjunto, né? Trabalha em conjunto de cone, protetor, ímã e bobina. E os anel de ferro também influencia também no rendimento do falante. Mas o tema desse vídeo é só sobre pintar alto-falante, se pode ou não. É isso aí, para quem não sabia, quer pintar seu alto-falante, usa tinta spray com camada fina e evita pintar a suspensão. A suspensão, se você pintar, se for de espuma, pode causar trincas e descascar, a tinta sair. E o cone evita pintar a camada muito grossa, que aumenta o peso do cone. Aumentando o peso do cone vai perder eficiência, por causa que a bobina vai precisar de mais força para empurrar aquele cone mais pesado. Se o cone for pesado, ela vai precisar de mais força e vai tirar essa força da eficiência do alto-falante. Ela vai ficar menos eficiente. E o alto-falante fazendo mais força para se movimentar, para se locomover ali o cone, ele precisa de mais força no amplificador também. Aí vai influenciar lá na curva de impedância do alto-falante. Vai influenciar também. Pouco, mas vai. Porque o alto-falante precisa de mais força. E puxando mais força do amplificador, a impedância dele vai cair. Na curva de impedância vai cair. E se a curva de impedância cair, ele vai perder rendimento. E vai acabar danificando até seu próprio amplificador por causa disso aí. Se a curva de impedância dele cair mais, que ele é feito, né? Ele vai danificar seu amplificador. Com o tempo, não é na hora, né? Difícil assim dar problema na hora, mas com o tempo vai danificar. Por causa que o amplificador está trabalhando com a fonte mais pesada, mais com curva de impedância menor. É isso aí. E esse aqui eu vou pintar, né? Coloquei até um papel nele aqui, ó. Fita crepe. Fita crepe eu acho que é uma das melhores coisas que inventaram, né?
a fita crepe. Eu coloquei aqui, vou pintar tudo aqui à frente dele, ó. Até essa borda aqui eu vou pintar tudo. Só não vou pintar o protetor, porque o protetor é de alumínio, né? Eu acho bem legal. Vou deixar da cor de alumínio mesmo. É isso aí. Por hoje é só. Aí quem não tiver alguma dúvida, pergunta aí. Dá um joinha, compartilha. Se inscreve no canal aí. E fiquem todas com Deus. Tchau, obrigado.